Então vamos ler agora mais uma etapa de armas que o Senhor tem à nossa disposição. Vamos então ler esta passagem que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 10. Nós vamos usar duas leituras para fazer a leitura compacta e com vários sinônimos dos termos. 2 Coríntios 10, a partir do verso 3. Porque ainda que estejamos como seres humanos ainda na terra, não lutamos segundo o ser humano na terra, ou segundo a carne. Porque as armas do nosso exército não são as armas que o ser humano natural usa, mas sim armas poderosas em Deus, para destruição das forças malignas que rodeiam a mente, ou fortalezas, destruindo conselhos ou pensamentos que o ser humano formula, e toda a altivez ou a defesa de alguma bandeira ou alguma ideia que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando preso então todos esses entendimentos à obediência a Cristo. E estando pronto para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Podeis agora assentar e as palmas para louvar o santo nome de Jesus. Igreja, nós vamos trazer então mais uma etapa muito importante, que é as armas do exército de Deus. Existe uma situação que é a mais melindrosa no relacionamento humano, que é a conversa, ou o diálogo, ou muitas vezes a situação das pessoas querer resolver problema. Isso ocorre dentro do casamento, na empresa, patrão com empregado, ou vice-versa, com vizinhança, até dentro da igreja, ou nas igrejas. Então nós devemos estar muito atentos para não precipitar na palavra e saber usar as armas de Deus. Porque muitas vezes a pessoa pode estar com uma fortaleza na mente, ou a pessoa pode estar com um sofisma, ou uma ideia fissurada, e a pessoa acha que está certinho, que está redondamente adequado para aquele posicionamento. Então muitas vezes não adianta ficar questionando, brigando, ou querendo tomar satisfação com as pessoas, se é algo maligno, ou é algo carnal na pessoa. Senão vai haver briga, e até desunião, ou até mesmo inimizade. Tem pessoa que sai na igreja por causa de discussão, ou da empresa, ou acaba com o casamento, com o noivado, porque cada um quer manter a sua ideia fixa. E aí então, em vez de usar as armas de Deus para ver se é algo maligno, acaba vivendo como ser humano natural. Não adianta querer resolver problema com a mente, simplesmente, mas com o homem interior, no espírito. Então a Bíblia declara que todo cristão tem que ter as armas de Deus, as armas espiritual. Então primeiro você tem que discernir se a pessoa tem algum sofisma, alguma altivez, algum problema que ele está tendo de forma maligna, ou alguma mente fechada. Então como detectar? Toda pessoa que ele fica agressivo para defender uma ideia, ou ele acusa as pessoas, ou ele passa para a violência, ou cria uma inimizade para defender aquela ideia, é sinal que a pessoa tem sofisma, altivez, ou algo que se levanta contra Deus. Então isso ocorre até no meio do povo de Deus. Pode ver que tem igreja que acha que está com toda a verdade e defende com unhas e dentes e ataca todo mundo. Mas pode ser um sofisma que está ali, o inimigo entrou para causar uma confusão, uma perturbação. Mas como sabe então se a ideia é de Deus? Se o pensamento veio de Deus? É muito fácil. Quando as coisas é de Deus, aonde há o Espírito, aí há liberdade. Só a pessoa declarar a unção de Deus, ele não tem que preocupar se o outro vai aceitar ou vai
resmungar, ou vai virar cara, ou vai fazer cara feia. Se a palavra veio de Deus, ela não volta vazia. Simplesmente você declara. Você não tem que ficar brigando, questionando, partindo para o tapa ou de mal da pessoa. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus vela por ela. Não é o que está escrito no livro do profeta Isaías. Mas como então fazer para evitar o choque ou resolver o problema? Então você tem que saber detectar se a pessoa tem sofisma, fortaleza, altivez. Tem pessoa que tem problema no casamento porque alguém tem sofisma, ou seja, uma ideia fixa, ou a pessoa tem uma muralha na mente, ou fica lembrando o passado. Então não adianta ficar discutindo que vai virar briga. Mas aí então você tem que andar no Espírito. Fala, Espírito de Deus, estou confrontando uma pessoa que tem um sofisma, altivez, uma ideia fixa, e uma pessoa que defende a religiosidade, doutrina meio confusa, e acha que está com toda a verdade. Mas quando é de Deus, a pessoa fala e ele nem preocupa, porque a palavra de Deus cumpre. Quando é do inimigo ou da mente, a pessoa tem que estar martelando, falando, brigando, causando dano. Então você perceba isso, dentro da igreja, em alguma reunião, em algum lar, ou na empresa. Se você vê a pessoa muito fissurado com uma certa ideia, de querendo impor algo, é algo maligno, porque a unção de Deus, ela quebra qualquer jugo. Mas como vencer então essas muralhas? É dessa maneira. Você tem que orar e falar, meu Deus, eu vou conversar com a pessoa, mas tu mostra que é uma fortaleza. Então você já leva ela cativa a Cristo, aquele pensamento, já anula aquela fortaleza. E na hora que você for resolver ou falar com a pessoa, ele vai dar crédito à palavra ungida de Deus. Você fala e a pessoa acata. Mas se a pessoa tiver com sofisma, altivez, a mente fechada, vai ter uma dificuldade da pessoa acreditar, de aceitar e de dar crédito. Mas primeiro, antes de até lançar a palavra ungida de Deus, tem que limpar a região celeste, limpar o ambiente, quebrar as influências demoníacas. E a Bíblia diz, quando cumpre a nossa obediência, aí as armas funcionarão. Então você vai enfrentar muito disso, dentro da parentela, dentro da cristandade, onde você vai. Mas tem arma, e não adianta você ficar triste. Ah, meu Deus, parente é duro. Ah, vou sair desse emprego, esse patrão não presta. Ou mandar o funcionário embora, que ele é igual mula empacada. Vai virar sem briga. Mas se você falar, não, eu tenho armas que Deus me deu e vou usá-las para despojar principado, fortaleza, sofisma, altivez. Então não adianta ficar chorando para Deus, reclamando, blasfemando. Tem que usar a arma. Se Deus deu arma, é para usar, não é para ficar choramingando para Ele. Então pega as armas, principalmente em relacionamento, e comece a orar, a fazer uso das armas para Deus operar grandemente. Ontem mesmo eu tive uma experiência fenomenal de armas do exército de Deus. Ontem ainda fui fazer mais uma audiência em direito penal do irmão que todo mundo conhece, o irmão Anderson, que caiu aí numa situação difícil e não havia nem recurso para ajudar o irmão. Ou seja, um crime assim, gravíssimo mesmo, pena mínima de 8 anos a 12 anos, e quando tem essas penas desses crimes, não há recurso, tem que esperar o julgamento para ver se dá alguma sentença mais branda. Então, chegando lá para ajudar, e o que ocorreu? Eu orei antes, falei, Senhor, leva o pensamento desse juiz cativo a Cristo, desse promotor, das vítimas, de todo mundo. Senhor, eu quero que tu me ajude, Senhor, porque não tem como nem fazer defesa. Mas eu levo os pensamentos desse cativo a Cristo, raciocínio, altivez, tudo que é contra Deus, tudo que está errado, cai por terra. Então, o que ocorreu? Fui fazer a defesa na graça de Deus. Então, aí, na hora que fui lendo ou examinando as acusações, o que ocorreu? De um crime violento de roubo, com ameaça, foi descaracterizado. Fui falando para o juiz, isso aqui não cabe isso, aqui cabe só
assim, um furto, ainda ameaçaram ele de passar o carro em cima dele, e ele não roubou, foi nada, aliás, furto, e ele é um doente, ele é lá da igreja, eu cuido dele de algum tempo, tem essas quedas mesmo. Uma pessoa que precisa de socorro, não de morrer num cubículo de cadeia. O que foi ocorrendo? A mente deles foi levada cativo antes, e aquilo que era terrível, aquilo que estava cheio de ódio, foi amansando. E a juíza foi falando, vamos desqualificar mesmo. Hoje mesmo ele vai sair. E hoje ele saiu. E era para ficar 8 anos na cadeia, ficou 5 meses. E Deus deu vitória. Então, até na vida profissional, na família, no trabalho, tem que usar as armas de Deus. Porque mesmo que a pessoa é um bom profissional, mas vai confrontar a palavra. E no mundo espiritual, como é que fica? O inimigo vai perturbar, vai causar dano. Você está lá brigando com o patrão ou brigando com o empregado, não adianta. A nossa luta não é contra as pessoas, é contra os demônios, principado, potestade, hoste maligna. Então a igreja tem que usar as armas. Ou você vai excluir todo mundo do grupo de dança, vai excluir todo mundo do conjunto, vai excluir todo mundo da rádio, porque tem um pensamento diferente? Não, vai usar as armas. Vai falar, Senhor, se tem algum sofisma, vou levar cativo a Cristo. Você nem falou com a pessoa, nem questionou nada, mas se há uma influência demoníaca, cai por terra antes, depois entra tudo em paz. Mas vai resolver no tapa, no pontapé, na paulada, não fica ninguém na igreja, nem no conjunto, nem na dança, nem nas reuniões familiares, nem como obreiro. É o que mais se vê, isso é briga, é pontapé, é falatório, cada um querendo ter razão. E igreja gloriosa não usa a mente natural, mas o espírito. A batalha não é contra as pessoas. Infelizmente, tem cristão ainda lutando contra o cristão. E aí vai morrer todo mundo. Então você tem que entrar no exército de Deus, consagrar, santificar. Fala, meu Senhor, que meu homem interior torne perfeito, que eu consiga ouvir a voz de Deus, que eu aprenda a usar as armas do exército de Deus. Mesmo que a pessoa está até possessinha de capeta, você não tem que acusá-los, tem que usar as armas primeiro. Quebrar a fortaleza, levar o pensamento cativo a Cristo, anular o sofisma, não é o que a palavra diz? Ou Deus manda fazer diferente? Não, por isso chama batalha espiritual. A luta não é contra o ser humano, mas contra o principado. Armas do exército de Deus. Quantos já pereceram, quantos já saíram, estão agora no mundo, porque foi entrar numa discussão, foi resolver no tapa, na palavra humana, na razão humana, e acabou, foi piorando. Mas se tivesse aplicado o que já sabia, não chegaria nesse ponto. Então a igreja tem que reagir, senão você vai ser réu de juízo. O que é réu de juízo? Se alguma alma se perder, se algum parente seu for para o inferno, se você magoar alguém no seu emprego, na sua vizinhança, por causa da sua aspereza, e não despojou o demônio primeiro, você que vai ser condenado. A alma vai ser requerida da sua mão. E a igreja tem que saber batalhar. Então durante 7 etapas é isto: usar as armas, combater com as armas de Deus, saber que o ser humano é vítima, não é as pessoas. O ser humano é caído, mas a Bíblia declara que se o próprio Deus mandou Jesus para salvar a humanidade, porque ele amou mesmo, mostrou o seu amor. Deus até arrependeu de ter criado o ser humano certa vez, mas mesmo encontrou Noé, ainda falou, não, ainda por causa de Noé, ainda vou salvar essa humanidade, e envia o próprio filho. Se fosse para condenar todo mundo, então nem salvação Jesus mandava. Então ele não quer que ninguém perca, ele quer anular as forças dos infernos, e para isso a igreja tem que tornar gloriosa. Então vamos nos reanimar, armar com as armaduras de Deus, ver que a batalha não é humana, mas contra forças dos infernos. E aí você vence mesmo. Muita situação só vence com armas. E não adianta choramingar para Deus, não adianta falar, eu vou sair da igreja, aquele irmão me maltratou. Aonde ele for, o capeta vai destruí-lo. Mas se ele fizesse, não, ocorreu um fato, eu vou usar armas. Se aquela pessoa, o capetinho entrou na cabeça dele para fazer um sofisma, eu vou orar, vou despojar isso sem ele nem saber, e vou usar as armas e levar esse cativo a Cristo. E na hora que você encontra ele de novo, já está mudado. Se eu, no meio de ímpio, a mente das pessoas mudaram,
As armas funcionam. Então, muitas vezes o cristão está só religioso, é só sentar no banco ou participar de algum trabalho. Igreja não é isto, é prática da palavra. Você tem usado as armas? Você tem visto o resultado? Ou está do mesmo jeito? Então, você está um soldado reprovado. Então, por isso que fazemos esta campanha, de novamente usar armas, saber as armas que temos e como usá-las. Porque senão, é rebelião, é falatório, é briga, é contenda. Aí é melhor ficar no mundo, porque muitas vezes no mundo você encontra até amigos bons para te ajudar em algum momento, e muitas vezes dentro da casa de Deus tem dificuldade de relacionamento e coisa que não pode, se nós somos o mesmo corpo. E por que isso ocorre? Por não usar as armas, porque está olhando o ser humano e não o mundo espiritual. Mas quem é espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Foi a primeira mensagem ministrada. Então hoje vamos orar para nos renovar nos armamentos de Deus, para prevalecer nesse mundo tenebroso. Amém? Então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar e bendizer o santo nome de Jesus. Fique de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, damos sequência a mais uma etapa desta campanha, que é nos aparelhando com as armas de Deus. Muita situação não adianta reclamar, pedir a Deus para resolver, porque Deus já nos chama de guerreiros, de soldados, para fazer a obra dele. Senhor, há momentos que é usar as armas que vamos prevalecer no mundo tenebroso, é usar as armas que vai resolver a questão familiar, na igreja, no trabalho, nas atividades cotidianas, Senhor. E as piores situações é as contendas, os atritos, a dificuldade, ou encontrar a pessoa que está muitas vezes com a mente fechada, com ódio, com a rebelião, ou com a sua razão humana, e acaba sendo uma muralha. E o que mais destrói a igreja é a razão do homem, é a soberba, é a disposição do pensamento de querer estar altivo. E a Bíblia é muito clara: quando é a palavra de Deus que foi liberada, não precisa preocupar, ela mesmo cumprirá o que Deus lhe apraza cumprir. Não é por força nem por violência, mas pelo seu Espírito, diz o Senhor. Meu Deus, que a igreja torne realmente gloriosa, Senhor, que a tua igreja prospere, Senhor. Abençoa a todos nesta noite, que não olharam para o tempo chuvoso, uma multidão que veio à tarde, mesmo com chuva, uma multidão muito grande vieram para cumprir mais uma etapa, como ter as armas de Deus e prevalecer nesse mundo tenebroso. Senhor, aprova cada irmão, cada irmã. Senhor, que não venhamos ser meros religiosos, só ouvintes, ó Pai. A igreja do Senhor gloriosa, ela é prática da palavra, e um soldado, ele tem que estar hábil para usar as armas, para ter as vitórias nas questões adversas. Querido e amado Espírito Santo, vem operar sobre todos, ó Pai, que todos tornam habilitados para usar as armas. É dada esta água consagrada em ato profético, para cada um tornar mais e mais espiritual, porque as armas de Deus são espirituais. Espírito de Deus vivo, venha confirmar este avivamento santo, glorioso, e conquista para o teu povo, que ninguém mais perca, que ninguém retroaja, que ninguém se abate diante das lutas, mas aprenda a usar as armas para prevalecer. Senhor, ao longo dessas 7 etapas, temos certeza que muitos, ó Pai, terão as armas renovadas, ou as armas que enferrujaram serão propícias novamente para uso, ou aquelas que nem sabem usar, saberão usá-las, porque esta obra também é chamado Exército de Deus vivo. Senhor, opere sobre todos, ó Pai, para prevalecer nesse mundo tenebroso. Confirma mesmo avivamento, maravilhas, abundante graça para todos. Ó amado Espírito Santo, fortaleça o nosso espírito para prevalecermos na batalha, porque a luta não é contra o ser humano, contra os principados, as potestades, os dominadores, as hostes malignas. Espírito do Deus vivo, venha operar abundante vitória para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus. Graças a Deus.